Olá, aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bom com vocês. A gente começa aqui nesse slide a tratar do nosso primeiro tópico da disciplina, né? Porque até agora nós fizemos uma revisão de sistemas operacionais. Então essa é a primeira parte realmente da nossa disciplina aí de instalação e manutenção de sistemas, tá? Então eu vou estar me baseando aí no livro de sistemas operacionais, né, do Silberschatz, que é uma referência bem famosa. Como eu já tinha adiantado com a maioria de vocês até na disciplina de sistemas operacionais, é uma referência usada no mundo todo, né? Qualquer universidade que você tenha algum curso relacionado à computação, você vai ter uma disciplina de sistemas operacionais e vai ter uma referência como essa que a gente está usando aqui. Então, a gente vai estar usando esse livro no Silberschatz e esse aqui é o capítulo, deixa eu só recordar aqui, é o capítulo 16 do livro dele, né? Então a gente vai pegar só esse capítulo por enquanto, que fala das máquinas virtuais, né? Sobre virtualização. Então essa primeira aula aqui, ela tem o objetivo de dar alguns conceitos iniciais sobre virtualização. Então vai ser coisa nova para alguns e vai ser aí talvez revisão para outros, né? Então só para deixar certinho aqui, a gente não ter problema na utilização desse material, esses slides aí são dos próprios autores. O que eu fiz foi apenas traduzir para o português e retirar alguns tópicos aí que não tinham necessidade aqui de ser apresentado nessa disciplina, né? Então eu dei uma filtrada, mas os slides são os slides dos próprios autores do livro, ok? Qual o objetivo, né, dessa aula? Explorar o histórico e os benefícios das máquinas virtuais, discutir as várias tecnologias de máquina virtual, descrever os métodos usados na implementação da virtualização e mostrar os recursos de hardware comumente usados para dar suporte à virtualização e explicar como eles são usados pelos módulos do sistema operacional. Então, só para a gente tomar aí alguns conceitos que possivelmente a gente já até viu em outras disciplinas, o que é a virtualização, né? A virtualização, ela é o quê? Ela é a abstração do hardware de um computador em diferentes ambientes de execução. Então, quando a gente falou que o sistema operacional protegia o usuário do hardware, o sistema operacional ele estava funcionando como uma máquina virtual naquele momento, né? Porque o usuário não tinha acesso direto ao hardware da máquina. Ele usava o computador através do sistema operacional. Então, por isso que a gente chamava lá até de sistema operacional como uma máquina virtual, né? Então, a gente tem aqui que a virtualização, ela usa o quê? Ela trabalha em cima também da abordagem em camadas, né? Então, você tem um esquema de camadas protegendo a camada de cima da complexidade da camada de baixo, né? E aí você pode, por exemplo, que é o caso do principal uso aqui da virtualização, que é a possibilidade de você criar instâncias, né? Então isso é muito interessante, quer dizer, a partir de um computador físico, eu consigo ter várias instâncias de um sistema operacional funcionando em cima desse computador físico, né? Então você tem uma otimização aqui do uso das máquinas, dos computadores, né? Isso para servidores, por exemplo, é muito bom,
Porque os servidores têm muito espaço em disco, tem muita memória. Então, às vezes, para rodar um sistema operacional só, ele fica sendo subutilizado. Então, se você consegue criar máquinas virtuais, nesse caso aqui, sistemas operacionais, em cima desse hardware, você acaba otimizando o uso desses recursos computacionais. Então, a camada cria um sistema virtual, esse esquema de camadas, que a gente chama de máquina virtual ou VM, né? O tempo todo agora a gente vai ver essa sigla aí nos slides, VM, que é de máquina virtual, no qual os sistemas operacionais, os aplicativos podem ser executados, ok? No ambiente de virtualização, nós temos esses componentes aqui. Nós temos o host. O que é o host? É o sistema de hardware subjacente. Ou seja, o host é realmente a máquina real que você tem, a máquina física, o computador, esse notebook que eu estou trabalhando aqui agora, ele é um host, né? Então é o hardware que você tem abaixo desse sistema de virtualização. Então a gente chama isso aí de host. Host também é uma palavra que é usada para descrever qualquer dispositivo computacional na rede, né? A gente chama também de host. Nós temos também o componente aqui que é Virtual Machine Manager, que é o que? Né? O Hypervisor. Essa palavra aqui já foi até traduzida para o português. Você pode chamar de hipervisor direto, já existe essa palavra no nosso idioma, né? Mas ela vem lá de hypervisor, quer dizer, né, a gente traduzindo aqui literalmente, né, uma visualização de cima, né? Então você tem aqui o hipervisor, vou chamar aqui no português mesmo, ou um gerenciador de máquina virtual, que durante os slides aqui vai aparecer como VMM, tá? Então, esse cara aqui, ele cria e executa máquinas virtuais provendo a interface que é idêntica ao host, né? Daí tem a exceção da paravirtualização, mas a gente vai tratar disso depois. Mas, basicamente, esse cara aqui é o responsável por criar as máquinas virtuais em cima do hardware, né? Essa é a função desse cara aqui. Você tem o guest, o convidado, né? Que é o que? Processo provido com cópia do host. Então é uma instância do hardware que é criada pelo VMM, né? Então essa instância a gente costuma chamar de máquina virtual ou guest, né? Que é uma cópia do host que vai ser entendido ali como convidado desse ambiente. Então nós temos o host, máquina física, o gerenciador de máquinas virtuais, que é o VMM, que é o hipervisor, e você tem os guests, né, os convidados, que são as máquinas virtuais que você vai estar utilizando. Uma única máquina física pode executar múltiplos sistemas operacionais concorrentemente, cada um em sua própria máquina virtual, né? Então isso aqui acontece muito em servidores, como eu falei com vocês, quer dizer, você tem uma máquina física, um servidor, rodando dentro dessa máquina várias instâncias de sistemas operacionais, né? Então você pode usar isso aí, por exemplo, para fazer testes, né? Você quer testar o seu aplicativo para funcionar em diversos tipos de sistemas operacionais. Você pode fazer um teste usando máquina virtual, não precisa pegar um computador de fato, instalar o sistema operacional nele, etc. É muito mais fácil você trabalhar nesse formato. E tem uma outra grande vantagem de usar máquina virtual, que é o que? Você separa o sistema convidado do host. Então, se der um problema aqui no guest, no convidado, você não prejudica o host. Se o guest sofrer um ataque de vírus, você não vai prejudicar o host, né? Então, essa separação também
é um ponto bem interessante da virtualização. Então aqui, quando você tem um ambiente de máquina normal, você tem o que? Sem usar a virtualização, né? Você tem o hardware, e em cima desse hardware você vai ter funcionando, né, o kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional, como a gente já revisou. E em cima do kernel nós temos os processos, né, que grosseiramente, né, a gente falou aí que processos são os programas em execução, são instâncias de programas que precisam ser executados no computador. Então esses processos, através de uma interface de programação, executam chamadas ao sistema, que vão ser executadas aqui no kernel, e essas chamadas de sistemas vão executar funções aqui no hardware. Tá? Como é que funciona isso no ambiente virtualizado? É um pouquinho diferente. Você tem um hardware, só que acima do hardware você tem o que? Você tem o VMM, o gerenciador de máquina virtual. Né? Então, em cima desse cara, eu consigo criar mais de uma VM, né? Mais de uma máquina virtual. E para cada máquina virtual eu posso ter um sistema operacional específico, né? Como está sendo mostrado aqui. Eu tenho essa máquina virtual funcionando, essa máquina virtual e essa máquina virtual aqui funcionando. Elas podem inclusive trabalhar independentes, né? Sem ter relação uma com a outra. Ok? Então, você, através, novamente, de uma interface de programação, você tem processos executando, realizando chamadas de sistema em uma máquina virtual. Ok? E para fechar essa aula, a gente vai encerrar essa primeira parte nesse slide, onde ele trata alguns tipos aí de implementação de VMMs. Nós temos basicamente 3 tipos, sendo que o tipo 1 a gente separa em 2, né, como se fosse a letra A e a letra B. Né? Então, você tem os hypervisors, né, os hipervisores tipo 0, que são as soluções baseadas em hardware, que provém suporte para a criação e gerenciamento de máquina virtual via firmware, né? Então você tem o que? Você tem praticamente o VMM implantado ou configurado para funcionar em cima de um firmware. Então é praticamente um VMM no formato de hardware, quase, né? Então isso faz o que? Faz com que toda execução numa máquina desse tipo aqui, que usa esse tipo de virtualização, qualquer execução vai ter um desempenho muito melhor, né? Porque o VMM está implementado quase que no nível de hardware, né? Firmware é uma coisa híbrida, né? Você tem tanto hardware quanto software. Né? Vocês já devem ter visto aqui, por exemplo, atualizar o firmware do seu roteador. Né? E é um processo ali que você tem que tomar cuidado, tem que fazer backup, um monte de coisa. Então é complexo mesmo. Quer dizer, se você fizer uma coisa errada aqui, você pode ter problema no seu hardware. Aí você vai ter que levar num especialista naquele tipo de hardware que você está trabalhando. Né? Então esse tipo de solução de virtualização geralmente é usado em grandes servidores e são máquinas que costumam ser mais caras. Né? Então servidores em data center, servidores de rede de grandes, médio e grande porte, né? Você vai usar esse tipo aqui. E aqui tem alguns exemplos de implementação aí que nós vemos no mercado mesmo, né? Tanto da IBM quanto a Oracle, né, que são duas gigantes aí da área de hardware e de software também. Então nós temos aqui o tipo hipervisor tipo 1, o primeiro, como se fosse a letra A, né, onde você tem o que? É um hipervisor software tipo sistema operacional construído para prover virtualização, ou seja, esse tipo de hipervisor
ele é um sistema operacional que é construído para o objetivo de trabalhar, de prover, né, o ambiente para funcionamento de máquinas virtuais. Então, é um sistema operacional específico para essa função. Tá? Então, nós temos aqui exemplos da plataforma VMware, que é bem conhecida, a Citrix, e são alguns dos exemplos que a gente tem, né, que são as maiores, né, que você tem sistemas operacionais que foram realmente construídos e adaptados para trabalhar com virtualização. Hipervisores do tipo 1, letra B, nós temos aqui os sistemas operacionais de propósito geral que fornecem funções padrão normais e de VMM, né? Então são sistemas operacionais comuns que eles acrescentam a funcionalidade de VMM. Exemplos, né? Microsoft Windows Server com o Hyper-V ou Hyper-V, né? E o Red Hat Linux com o KVM, né? Então, são sistemas operacionais que são de uso geral e que tem essa funcionalidade a mais de conseguir trabalhar com máquinas virtuais. E você tem, por fim, né, o último tipo aqui, que é o tipo 2, onde as aplicações que rodam em sistemas operacionais padrão, mas fornecem recursos para sistemas operacionais convidados, né? Então aqui o VMM está implementado a nível de aplicação. Então as máquinas virtuais vão ficar no nível acima da aplicação, né? Então esse VMM, você vai lá e clica lá no seu sistema operacional, executa um programa, um software, em cima desse software você cria suas máquinas virtuais. Então a gente tem exemplo aqui da VMware também, Workstation principalmente aqui, né? E a Oracle novamente aparece aqui com o VirtualBox, né? São talvez aí as duas ferramentas mais utilizadas, né? Então, quanto mais você vem aqui para cima, para o tipo 0, mais caro esses sistemas ficam. Quando você vem mais para baixo, mais barato, né? Então, qualquer um, por exemplo, consegue ter acesso aqui a um sistema hipervisor do tipo 2. Você vai lá, baixa, esses softwares aqui são gratuitos, você baixa e já começa a brincar de criar máquinas virtuais, tá certo? Então, por exemplo, nos nossos laboratórios, a gente deve utilizar ou o VMware Workstation ou a Oracle VirtualBox. Então são essas duas ferramentas que a gente deve usar para montar aí os nossos estudos de caso. Ok? Então a gente encerra essa primeira parte por aqui e depois a gente parte para outros tipos e para trabalhar também com a parte histórica, benefício, etc. Tá certo? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, de novo, nós temos o fórum aí para entrar em contato, e-mail. Se precisar, a gente faz uma webconferência e qualquer canal de comunicação que for possível aí a gente utilizar, tá certo? É só entrar em contato aí. Obrigado pela atenção e até a próxima.